Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de maio de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2297. Ele tem 6 páginas, 91 elogios e 27 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 21 máximos. O tema é palimpsesto consciencial. A especialidade é parageneticologia. Quem redigiu o verbete é o professor Pedro. Agora, que número que... Quanto você já fez até agora, hein? 25. Vocês estão ouvindo bem? Ele já fez 25. E vocês aí que ainda não fizeram nenhum, como é que é? Como é que nós ficamos nessa? Agora, a definição. O palimpsesto consciencial é a condição evolutiva renovadora de assim receber novo soma a cada vida, é a geneticologia, estando as marcas paragenéticas subjacentes à holominemossomatologia, aparentemente apagadas, porém presentes em contínua manifestação interdimensional, acarretando diferentes níveis de influências na manifestação holossomática atual. O ego atual refletindo o mero percentual da holorealidade consciencial. As camadas conscienciais derivadas da holografologia. A sábia postura de reescrever a história pessoal a partir dos próprios recursos conscienciais, que é a tributologia. As autopesquisas compostas, que é holossomáticas, bioenergéticas e pluriexistenciais, na cotidianidade diuturna. O fato de toda consciência ser palimpséstica. A renovação consciencial imposta a cada ressoma. O ato de saber ler a real qualidade, o âmago consciencial, a partir das abordagens conscienciológicas multifacéticas, multiveiculares, multidimensionais e multiexistenciais. Agora, a parafatologia, eu vou ler apenas algumas linhas, tem mais de 20 linhas. A palingenesia, ou palingenésia, como também se falam, seriexológica. A paleografia consciencial. As camadas de experiências multiexistenciais sobrepostas influenciando a manifestação consciencial atual. A renovação holossomática parcial da consciência ao receber 2 novos corpos de manifestação. O ato de saber conviver sem se render com as heteroheranças genéticas. O confronto biológico entre as retotendências primitivas multimilenárias, que é a filogeticologia, e as neotendências mentais somáticas intermissivas, que é a neocogniciologia. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre metaforologia, considerando a analogologia, ele mostra 20 expressões metafóricas capazes de ampliar a explicitação da realidade multidimensional, multiexistencial e holossomática das pesquisas do palimpsesto consciencial. E no tópico da cosmovisão, tem 40 tipos de influenciações paragenéticas passadológicas de maior ou menor monta sobre os comportamentos atuais da consciência no neossoma. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos autobagagem holobiográfica, autocobaia seriexológica, autoidentificação seriexológica, estigma paragenético e para-DNA. Agora, a fase enfática. Parageneticologia, holossomatologia, autorretrocogniciologia, holominemossomatologia e seriexologia são
especialidades obrigatórias nas autopesquisas do palimpsesto consciencial. Você já se dedicou às pesquisas detalhadas e exaustivas do palimpsesto consciencial? Quais os efeitos proexológicos daí advindos? Agora, aqui nós temos uma mega análise aí com o João Paulo, são 20 itens. Autopesquisa, autobagagem, autoherança, holossomática, holomemória, plurexistência, retrogenótipo, retrosinapse, teleobiotipologia, retrobiografologia, retrocogniciologia, holobiografologia, holominemosomatologia, autoconscienciometrologia, autotemperamentologia, autoestereografologia, paraestereologia, historiologia, parageneticologia, parafisiologia e seriexologia. Agora aí, o verbete hoje do dicionário, nós temos a traduciologia. O argumento é omni comunicólogo. Eu chamo a atenção na argumentação que fala sobre a toxicologia com dois tipos, a tradução escrita e a tradução falada. Agora, eu chamo a atenção aqui para o japonês, que aqui é uma anedota, uma piada lá de São Paulo, que é muito falada no Brasil há muito tempo. Houve, então, o processo todo aqui é um enredo, roteiro de um assalto a um banco, por meio do nome de 16 protagonistas que são japoneses, elencologia japonesa, expostos de modo claramente compreensível. Então, eu vou ler o assalto ao banco com os nomes dos 16 japoneses, vocês vão entender tudo. Sataru Banco, esse é o nome do primeiro cara, que é o chefão. Depois tem o catar o chefe, matar o caixa, com um tiro na cara, cataram a nota, trocaram uns tiros, acertaram os homens, saíram correndo, fugiram na Kombi, erraram o caminho, bateram no muro, trocaram de carro, pegaram carona, caíram no bueiro, os homens pegaram, acabaram na cama, na cana, quer dizer, acabaram na cadeia. O negócio é perfeito em matéria de tradução, ninguém pode falar nada. Agora, veja, para falar o português do jeito que é, isso aí é perfeito. Ainda tem mais. Por exemplo, aí não tem aquele que eu sempre gostei desde menino, ter cuspo na cara, machuca. É o nome do cara, ter cuspo na cara, machuca. Agora, veja, tem aqui o processo nosso de questionamento. Existe um senhor que já escreveu mais de 10 livros de pseudônimo, Jean Val Elam, sobre temas que aliam espiritualidade e ufologia. Gostaria de saber se o professor conhece o trabalho dele e, se não, gostaria de recomendar a entrevista dele no Jô Soares, que está no YouTube, dentre vários outros vídeos dele. Olha, eu conheço, mas não dou tanta expressão para o trabalho dele, não. Você sabe, em matéria de ufologia, eu acho que 95% tem fantasia, 5% tem sua razão de ser. Agora, esse homem aí, se você não sabe, eu quero falar para você, que eu já andei falando por aqui, que eles, tem gente que acha igual Chico Xavier, que eles acharam que Chico Xavier era Allan Kardec, tudo furado. E eles acham também que esse homem aqui seja Allan Kardec, também é furado, tá certo? Allan Kardec tinha uma personalidade muito definida. Ele era muito lógico dentro daquilo que ele fazia. Então, é preciso ir com calma. Eu não acho que ele seja, esse aqui no caso dele. Agora, é um caso para se estudar, né? Alverbetógrafo, poderia nos explicar melhor a respeito da paleografo-pensenidade e como podemos nos aprofundar nesse tema de estudo? A paleografia consciencial, primeira e segunda linha da parafatologia, seria o estudo das formas de escrita das nossas retrovidas? Como realizar a decifração dos autocriptogramas para a genética, a criptoanálise da parafatologia, linha 14? A ideia é exatamente essa, você fazer primeiro tem que começar pelas retrocognições, identificar uma determinada personalidade e, a partir disso, estudar os escritos dessa personalidade. E um dos objetivos é justamente
averiguar, ver se bate, se você pode, a partir daí, estabelecer um diagnóstico de ter sido realmente essa personalidade. Porque, da mesma forma que o temperamento não muda, também o estilo da escrita tende a permanecer. A gente colocou isso aí mais para o final da parapatologia, essa condição do entrelinhamento autoral, que é a estilisticologia interexistencial. Então, exatamente com esse objetivo. O professor Valdo cita sempre o caso do Auger, né? Que a bibliografia dele é muito assemelhada, é muito parecida, é praticamente a mesma técnica de composição que ele mesmo utiliza, e um dos motivos é que ele foi um dos inspiradores extrafisicamente para que isso ocorresse. Então, através dessas pesquisas bibliográficas, quando você encontra e a pessoa tem aquele estilo bem determinado, bem assim específico, estabelecido, a partir daí você pode aprofundar essas pesquisas. Os blogueiros ex-conscienciólogos dizem que a conscienciologia despreza a humildade. Poderia comentar sobre? Perfeitamente, a gente despreza. No meu caso pessoal, desprezo totalmente isso que eles chamam de humildade. Até que eu chamo que é humildade. Que isso aí é o seguinte, é um processo totalmente de lavagem cerebral, que se faz a pessoa ajoelhar, e ela então, ela é genuflexa. Isso é o fiel, é aquele fiel que é o titio, que é o negócio do cachorro. Fiel, vem cá, titio, é a mesma coisa, é o fiel. Esses é que são os humildes. Então esse negócio de humildade é burrice. Nós também somos contra, é bom a gente falar desde já, o negócio de voto de pobreza. A pessoa tem que fazer um pé de meia, mas ela não precisa de voto de pobreza. Ela tem que ter a vida dela com responsabilidade, liberdade de ação, e ter também alguma coisa que possa ajudar os outros. E não ficar subserviente, baseado nas coisas dos outros. Depender das outras pessoas está errado. Agora, nós somos favoráveis, por outro lado, isso que eles querem falar não é humildade, é modéstia. Modéstia é outra coisa. Nós somos 100% favoráveis à modéstia. Damos uma banana para todo mundo que mexe com humildade. Eu fiquei saturado com esse negócio de humilde por causa do movimento espírita. Então, o cara mais humilde, geralmente era aquele que era o mais carrasco da turma toda. Então, é tudo conversa fiada, é um processo de hipocrisia enorme, religiosa. Então, essa palavra humildade, ela está totalmente prostituída, não vale a pena usar. Eu acho que está claro, né? E esses caras todos que estão falando isso aí é porque eles gostam de fazer lambança. Continua com as lambanças dele. Outra coisa, esses que são ex-conscienciólogos que você está falando, devem ser os mini dissidentes, eu não sei quem. Em várias notas de dinheiro, papel antigo e moedas, um amigo meu falou para eu colocar fogo em tudo, porque contém muita energia ruim, e isso não é bom ter em casa. Eu achei, porque comecei a fazer aquela limpa que o senhor recomendou há alguns dias, gostaria de saber a sua opinião. Guardo, queimo, dou para o museu, faço doação para o SEEC, as notas devem valer, se leiloadas e vendidas, uns R$1.000. Olha, o caso ideal é o seguinte, nós temos uma coleção de numismática. Manda qualquer coisa para a biblioteca que a gente vê o que é. Quando ela está suja demais, tem jeito de fazer limpeza. E outra coisa, se ela às vezes tem algum valor pela situação, valor técnico, valor numismático, isso tudo tem que olhar. Não é assim. Tem que ver com calma. Agora, sob o verbete bloqueio zero, o método desenvolvido pelo Instituto Monroe, que é o REM5, o SANC, foi constatado ser válida a sua eficácia, apesar de ser uma muleta perante o EV. Apesar de ser uma muleta perante o EV, o cara está falando aqui. Olha aqui, o problema todo é o seguinte, o que você quer dizer com isso, o que você quer que a gente fala? O Instituto Monroe fez uma opção de coisa, mas olha, ele não era do ramo, né? Tem muita coisa que não dá. E outra coisa, mexeu muito com o cérebro, dá problema, tem que ir com calma com isso. O M5 não colou tanto do jeito de vir. Professor, gostaria de saber se amparador é o mesmo que sagrado anjo guardião, o SAG. Não, isso é besteira. Anjo guardião é a vovozinha. E isso nós chamamos de guia cego. O amparador que nós queremos falar é um cara que é um anjo de guarda,
mais técnico, ele é diferente. Ele não mexe com o processo de doutrinação, nem de religião, nem de nada. Ele é um técnico que mostra a realidade da evolução. Então, não é a mesma coisa de anjo de guarda, nem anjo guardião, não. Tá certo? É outra coisa. Conforme comentado, o intermissivista tem a opção de escolher o grupo karma que vai ressomar. Dentro desse tipo de escolha, como ficaria a questão nome da consciência ressomante? Isso aí é o pai e a mãe que geralmente escolhem. Existe alguma influência sobre os genitores para que o nome seja escolhido? Às vezes. De que modo se dá esse processo? Não, aí varia de caso para caso. Quase sempre eles olham, é problema da família, o avô que não sei do que, é problema da heráldica da pessoa, as besteiras todas, né? Seria alguma pista de que o intermissivista foi na vida anterior? Sim, às vezes é, porque às vezes ele é da mesma linha consanguínea dentro da paragenética, aí pode ser. Parece razoável que, se o intermissivista tenha condições de escolher a família, o faça com o nome também. Poderia comentar? Não, é muito difícil isso aí, não é fácil assim não. O jeito que você está pensando, a situação é braba, é outra coisa, e defasa, porque está entre as dimensões. Pois é, varia, conforme a novela faz um monte de nome, entende? Não dá certo. Eu, por exemplo, eu saí de Uberaba quando eu vi que estava começando a pôr o nome dos menininhos que nascia de Valda e os meninos de Valda. Eu falei assim, agora é hora de eu cair fora, que eu não quero entrar nessa. Entende? Esse foi um dos motivos também que me deu a época exata de sair. Agora, Alverbetógrafo, poderia explicar os temas abaixo. Pensenologia, página 8, última linha. Os rastros pensênicos. Sim, em função dos pensenes terem na sua constituição um processo energético, conforme nós vamos nos manifestando e vivendo em várias épocas, nós vamos deixando esses elementos, essas energias que, conforme for, elas podem ser mais fortes ou menos fortes, de acordo com a qualidade da nossa manifestação. Então, esse rastro pensênico pode ser mais ou menos positivo. Então, a ideia é você tentar pegar uma pista, fazer isso como se fosse uma pegada, uma pista, e você, a partir daí, tentar desvendar um pouco mais da sua história. Parafatologia, página 9, quarta linha. O ato de saber conviver sem se render com as heteroheranças genéticas. Sim, a ideia aqui é justamente como estava sendo comentado antes, quando nós ressomamos, inevitavelmente nós recebemos metade da nossa herança vem do nosso pai, metade vem da nossa mãe. E aí, quando você se constitui, principalmente na adolescência, vai começando a aparecer uma predominância. Normalmente tem algum dos dois que há um predomínio na manifestação, na expressão dessa genética. E se você puder fazer esse diagnóstico, isso pode ter relação com um nível de rapport, de afinidade, e até certo ponto, dependendo do caso, de rabo preso maior com aquele familiar, seja o pai ou seja a mãe. Então, a partir disso, você consegue fazer diagnóstico da sua história. Agora, a teoriologia, página 9, segunda linha. A teoria do irrompimento do psicossoma. Essa é uma teoria antiga já, que o professor Valdo já escreveu há bastante tempo, e seguindo aí mais recentemente, ele comenta também da teoria do irrompimento do paracérebro, que é quando esse veículo de manifestação, no caso o psicossoma, ele começa a se mostrar mais nessa dimensão humana. Então, nós comentamos isso, fizemos analogia com o processo da expressão paragenética ou até da soltura paragenética. Então, quando os nossos megacons, as nossas informações intermissivas, as nossas, vamos dizer assim, parasinapses começam a aparecer mais nessa dimensão, é um indício de que isso está acontecendo. Isso sem entrar na seara dos parafenômenos. Se você mexe muito com as energias, se envolve ectoplasmia, há uma tendência do psicossoma a se manifestar mais, podendo até, em certos casos, se materializar. Gente, eu estou aqui com o boletim informativo do IPC, do Instituto. Eles estão agora, de vez em quando, vão publicar esse boletim para mostrar os processos do Jubileu de Prata do IPC, que vai ser o ano que vem. Vocês sabem que o Instituto foi criado no dia 16 de janeiro de 1988, no Rio de Janeiro. Em 1998, em maio,
o Ministério da Justiça do Brasil concedeu o título de utilidade pública federal para o Instituto. Agora, em 16 de janeiro de 2013, então eles vão comemorar esse jubileu de prata, que são 25 anos do trabalho, e junto com o processo da utilidade pública, que já tem também muito tempo. Agora, 25 anos já é um quarto século dedicado ao empreendedorismo interassistencial evolutivo. Agora, vale a pena vocês seguirem os processos que estão falando aqui. Tem a visita à Holo Memória do Polo da Pesquisa do IPC em Brasília. Tem também Balzac, que é Honoré de Balzac, no Polo, também, que é o processo lá do livro Cristo Espera por Ti. Tem também aqui a relação das coordenações e o atendimento CCCI. A equipe da Holo Memória vem atendendo consultas técnicas de pesquisadores de ICs em busca de registros históricos. A Sinvex, CAE, Comunicom, Consus e OIC são exemplo da competente prestação especializada de serviço de pesquisa da equipe do Polo. Agora, outra pessoa, eu queria falar aqui com o meu amigo, o Arthur Barbosa, que nós estamos estudando aí o seu caso e vamos trabalhar. Agora, seria bom sim o processo do psiquiatra no caso, e o remédio também pode ajudar. E nós vamos ajudar aqui do nosso lado, tá certo? Então, vamos confiar e caminhar com o processo, trabalhando. Agora, a psiquiatria e o remédio vale a pena também nesse caso. Pense nisso. Agora, eu entrego o professor Pedro aí para o, sabe, o meu eminente chefe, Arlindário. Pois não. Na 8ª linha, a coloquiologia, a autoparagenética é o mais do mesmo da própria consciência. Deve ser mais do menos, né? Mas mesmo assim eu não entendi. É menos ou mesmo? É mesmo. Mesmo? Mesmo, é. É mesmo. É. A Agora, ideia aqui é que a paragenética é a repetição, é a conjuminação daquilo tudo que nós fizemos. Então, é como se tivesse ali muitas informações sobre a mesma personalidade. Então, por onde você for olhar, você vai encontrar indícios e vestígios da própria personalidade. Aquilo tudo está consolidado na paragenética. Então, ok. Agora, outra coisa aqui é na metaforologia, essa primeira aqui. A posiopese, né, que é o nome técnico para o processo de reticências. Então, a retomada das reticências conscienciais retrossomáticas. A ideia é que dentro dessa analogia, dessa metáfora que nós fizemos com o palimpsesto, a gente possa retomar da onde a gente parou. Isso pode ser um processo positivo ou negativo. Positivo, quando, por exemplo, você vai fazer um autorrevezamento. Você vai pegar da onde você parou ali, deixou, porque não deu, porque houve a dessoma, houve alguma coisa, você vai retomar. Ou então, um processo também negativo. As interprisões grupocármicas nada mais são do que o fato da gente ter que enfrentar e retomar aquele problema, aquele conflito, aquele imbróglio, da onde parou. Aquilo ficou, vamos dizer, estagnado, ficou coagulado, cristalizado numa determinada condição, e nós vamos ter que ir lá para ajustar, melhorar. E isso normalmente acontece numa nova existência, às vezes com as mesmas personalidades, o cenário pode ser outro, mas aquele psicodrama que se instala é baseado num processo lá que ficou parado no passado. Né? Então, ok, na cosmovisão aqui, a número 28. Autoparaprosopografologia, essa? Esse processo é do estudo dos perfis, né? A prosopografia tem relação com o processo dos perfis. Então, para se estabelecer um determinado perfil, que é constituído pela experiência que a pessoa tem numa área, os talentos, os trafores, os skills que ela tem, isso tudo vem em função de retroexperiências, retrocondutas ou comportamentos que ela teve no passado. Então, essa experiência adquirida é que vai formando esses perfis. Então, por isso, eu estou até mexendo num outro verbete que tem relação com isso,
É por isso que a gente vê que tem pessoas que são mais da área, vamos supor, da intelectualidade, outros são do parapsiquismo, outros é o processo mais da psicomotricidade, eles trabalharam muito com esportes, o outro vem mais da parte bélica, enfim. Então, é onde a pessoa tem mais experiência naquela área. Isso vai estabelecendo os perfis. Então, você, o que a gente quer dizer aqui? Você olhar, estabelecer, diagnosticar um determinado perfil hoje, seja pessoal ou de uma outra pessoa, significa que ali por trás tem toda uma trajetória de experiências que foram feitas na mesma linha. Elas seguiram a mesma, mais ou menos a mesma lógica. A pessoa, conscientemente ou instintivamente, ela foi tomando decisões baseadas naquela área, naquela experiência. Tá, ok, obrigado. Meu filho de 12 anos contou uma história que não gostei. É sobre uma brincadeira monitorada por um professor da escola dele. Eles ficam em frente a um espelho e, em conjunto com mais alunos, evocam, chamam a Maria Sangrenta. O professor dele é cético e para ele não passa de brincadeira. Mas para meu filho, que vê as auras de consciência, não é muito agradável. Eu já o coloquei na TENEPS, mas o professor podia fazer algum comentário sobre essa situação? Não, isso é ruim, porque de qualquer maneira aí, ele está fazendo, vamos dizer, muita gente, a criançada, pensar no negócio contra, possivelmente, a Maria, que é tão falada aí, a Redentora, que não sei o quê, tem tanto nome que eles dão para isso, de modo que isso aí está errado, né? Está ensinando um negócio negativo. E outra coisa, chamar com um nome sangrento é chamar assediador. Isso é um negócio negativo. Sobre evocação totalmente errada, né? Como descobrir a origem de uma irritação? Pois tenho dúvidas se estou desequilibrado ou sendo afetado energeticamente. Faço alta aplicação de Reiki e estou em treinamento para desenvolver o EV. O senhor acha que uma prática pode interferir na outra? Poderia me dar algumas dicas? Não, o que eu acho é o seguinte, o EV é superior ao processo de Reiki, que o Reiki é coisa muito antiga, que é o processo de a posição de mãos, etc. Tal. Agora, o EV é feito com calma e tem as partes técnicas, tem que estudar para a pessoa desenvolver isso aí. E ficar livre de tanta parafernália de liturgia. Gostaria de saber também se alguém daí já fez alguma pesquisa sobre celulares que não tem tanta radiação. Não, o que nós sabemos é que todo celular tem radiação e pode dar câncer com o tempo. De modo que os cânceres, principalmente de cabeça, têm aumentado demais. O intracraniano, o cortical, de modo que muita coisa disso é devido ao celular. Olha, a propósito, quero dizer para você que eu não uso celular, vocês nunca me viram aqui com isso. Igual para você, Enfatologia, página 8, primeira linha. Poderia comentar sobre o ego atual, refletir no mero percentual da holo-realidade consciencial? Sim, a ideia aqui foi chamar a atenção para o processo da ressoma, quando há o restringimento consciencial, por mais que esse ego ele vá se constituindo sob uma base do pretérito, ele na realidade ele vai espelhar, ele vai expressar ou manifestar um determinado percentual. Esse percentual que vai aparecer vai sofrer muita influência não só da paragenética, mas também da nova criação, da mesologia, do próprio corpo, do novo corpo que essa consciência recebeu. Então isso é interessante porque se nós formos avaliar, nós já tivemos milhares de vidas. E às vezes pode ser as mais recentes ou poucas vidas marcaram a consciência de um modo mais forte. Então muitas vezes são essas vidas, essas experiências ou esses traços que podem acabar supitando, aparecendo na manifestação atual. Então é isso que a gente quis chamar a atenção, porque na realidade, por mais que a gente faça força, nós vamos estar sempre num percentual menor do que a nossa realidade extrafísica. Em Sinergismologia, página 9, poderia abordar o sinergismo olhar clínico, expressão paragenética? Sim, o que a gente quis chamar a atenção é que eu já venho trabalhando com isso alguns verbetes, nessa tentativa de dissecar essa possibilidade de se olhar o presente, mas com olhos no passado, né? E se fala muito que os historiadores têm essa tendência de olhar o hoje, mas querendo saber o que houve antes
desse processo atual. Então, esse olho treinado, esse olho arguto, esse olho, vamos dizer assim, esse olhar de raio-x, é justamente para a gente tentar identificar e diagnosticar a nossa trajetória evolutiva pessoal. Para quê? Para que a gente possa tirar partido disso nessa atual PROEX, e principalmente porque deve ter sido isso que nós fizemos em algum momento do curso intermissivo. Nós olhamos para trás, vimos ali o que prestava, vamos chamar assim, da nossa manifestação, o que deu certo, aonde a gente saiu bem, e ali nós vamos reforçar e vamos tentar recuperar essas informações para novamente utilizarmos essa experiência e, na realidade, ampliando as possibilidades a partir dessa raiz, a partir desse processo. Recentemente, meu parapsiquismo, a clarividência, surgiu, com direito à aparição de meus amparadores e um banho de loja completo, amplo, geral e restrito. Na condição de consim cobaia, os mesmos têm me ensinado muito. E eu, que não sou bobo, tenho aproveitado cada segundo dessa parceria. Porém, ainda não consegui estabelecer minha clara audiência. Acho que estou com defeito de fabricação. As ajudas e requisições surgem na base da telepatia. Enfim, gostaria de uma dica, se possível, que me auxiliasse nessa questão. Olha, você deve seguir como você está. Anota tudo que tem, você vai clarear. Esse negócio de clareaudiência é secundário. O problema todo é se você já está percebendo alguma coisa extrafísica, já está ótimo. Agora, anota tudo que com o tempo e a acumulação dos fatos e vivências, você vai ter uma visão mais ampla, mais detalhista e melhor. O processo é insistir e confiar no amparador. Pedro, letra B. Pois não. Com relação a esse teu verbete, você já tem alguma pesquisa relacionada com doenças autoimunes? Questão paragenética Sim. da autoimune com a mesologia atual, no atual soma? Uhum. Eu acho vamos dizer assim, essa entidade, doenças autoimunes, aí entra muitas condições que podem servir como etiologia. Tanto condições mais relacionadas à genética, mais relacionadas a essa vida. Por exemplo, existem algumas teorias que atribuem a um processo de infecção, às vezes um processo viral, que o corpo, quando ele vai combater esse vírus específico, tem várias possibilidades de vírus, ele produz determinados anticorpos e esses anticorpos acabam se direcionando para um determinado órgão específico. Então, dentro dessas doenças autoimunes, teria que separar, estudar alguns casos específicos. Mas, de modo geral, não dá para se tirar completamente o componente paragenético, porque, querendo ou não, é uma provação pela qual a pessoa está passando. Então, precisa ver, juntar os pontos, de analisar cada caso, se ali naquela doença tem alguma mensagem, se a pessoa pode conjuminar isso com o temperamento dela, se aquela doença, por exemplo, é um freio para o próprio temperamento, se ela está querendo dizer alguma coisa para ela. Existem vários tipos de doenças poderia autoimunes. ser uma auto-organização consciencial, a própria doença, uma chamada para auto-organização? Patológico, né? No tapa, vamos dizer assim. No tapa. Coisa mais positiva. Mas o modo como se lida com as doenças é que eu acho que é o grande diferencial, né? Que é o importante. A pessoa, exatamente, admitir, tentar saber a causa, tentar lidar com essa doença de modo mais tranquilo, mais harmônico, para poder se sair bem e não entrar na vitimização, né? Mas a gente não sabe até que ponto, por exemplo, um nível de conflitividade maior, um nível mesmo de assedialidade maior, autoassedialidade, pode acabar desencadeando esse processo de E o heteroassédio também, que aproveita a brecha. Exatamente, e mantém aí piora. aquela situação. Piora a condição. Obrigada. Pedro, na página 12, o número 12, a palavra funcionado, é isso mesmo ou funcionando? Deixa eu ver aqui. As paralisações Remédio. intermissivas. As paralições, não é paralisações. As paralições intermissivas funcionando ao modo de Então, pílulas. falta um N aí, né? Aonde? Está funcionado. Funcionando, exatamente. Falta um N. Funcionando ao modo de pílulas evolutivas efervescentes com efeito duradouro sobre o cérebro da consciência. Você está certo, funcionando.
Ficou clara essa ideia, né? Aquilo que a gente teve lá no curso intermissivo como lição, aula, o processo de docência, e isso muitas vezes nós vamos fazendo essa depuração, essa decantação, esse download aos poucos. Então tem algumas ideias inatas que elas aparecem mais precocemente, às vezes na infância, na adolescência, por exemplo, no caso dos inversores, isso muitas vezes tem a predominância, e em outros casos a pessoa demora a acessar as próprias ideias inatas. Então isso, dependendo do caso, pode ter um efeito mais retardado ao longo do tempo. Eu queria que você pudesse, só rapidinho, expandir um pouquinho essa questão da cosmovisão. Você colocou 40 itens aqui, não está muito claro essa questão das influenciações paragenéticas passadológicas, de maior ou menor ponta. Você podia expandir o contexto disso tudo aqui? Sim. É questão de se encaixar, como é que é isso aqui? Não, a questão aqui é você fazer pesquisa. Então, você olhar uma estrutura, uma realidade atual, por exemplo, do seu corpo, do corpo de alguém, e você tentar ver o que está por trás daquela manifestação. Então, no número 1, nós colocamos aqui o retroface sob o neo-senho, quer dizer, o modo, a aparência como a pessoa se manifestava no último corpo. Será que ele trouxe um percentual maior dessa aparência, dessa morfologia, dessa estética, estampa? Será que ela conjumina com o corpo que ela tem atualmente, apesar da genética, apesar da mesologia, do tempo que passou? Porque a ideia do palimpsesto é exatamente essa. Não sei se todo mundo lembra desse conceito, mas na antiguidade não se tinha o papel, né? Se tinha lá no começo o papiro, depois veio o pergaminho. E o pergaminho você tinha a possibilidade de apagar com pedra pómez, com alguns recursos, e você reescrever sobre aquilo que já estava escrito. Só que ao longo do tempo eles foram desenvolvendo determinadas técnicas que permitiam você ler aquilo que estava subjacente, aquilo que estava sob o processo que estava escrito, que é aquilo que você conseguia ver que estava explícito. Então, o mais famoso, pelo menos que eu conheço, é o chamado palimpsesto de Arquimedes, que no século XIX para o século XX eles tiveram a possibilidade de fazer esse desvelamento, essa revelação de um texto de Arquimedes, que viveu no século III, antes da Era Comum, e pelas pesquisas eles acham que esse pergaminho ele ficou intacto até mais ou menos o século VII, século VIII, eles falam, e depois disso, como tinha escassez de pergaminho, eles apagavam, no caso, principalmente os religiosos, os copistas, o povo que mexia mais com a cópia dos textos antigos, e escreveram por cima, nesse caso, um processo de liturgia lá, foram mais de 170 páginas. E aí, alguns pesquisadores, principalmente pelo que eu lembro, foi um filólogo dinamarquês, suspeitou de que isso pudesse ser, de que esse material que eles tinham ali em mãos, ou seja, essa liturgia, essa descrição de um processo litúrgico, poderia ser um palimpsesto, que era muito comum naquela época, e começaram através de técnicas de radiofrequência, raio-x, tem várias técnicas que eles usam, e eles conseguiram depurar, tirar essa escrita mais recente e encontrar vários escritos de Arquimedes, são 7 principais, tem um deles que é o Tratado sobre Mecânica, que ele descreve lá. Então, a partir disso, dessa ideia daquilo que está escrito, que está subjacente, que não está explícito, que a gente pode desenterrar, fazer aparecer, né, aquilo que está invisível, é que a gente trouxe essa metáfora para o processo do holossoma como um todo, e aí você pode expandir. Os próprios livros têm muitas ideias que a gente pode tirar nesse sentido. Aquilo que a gente escreve hoje, muitas vezes nós estamos retomando uma escrita do passado, só que num outro momento, mais atualizada e assim por diante. A anedota do japonês é um palimpsesto para você? Total, né? Como é que você conseguiu isso aí hoje? Que negócio é esse? Tem uma mensagem subjacente. Mas foi um palimpsesto. É a realidade autológica. Tem tudo a ver com a tradução mesmo. As traduções, eles consideram que são palimpsésticas, porque você vai escrever um texto novo, baseado no antigo, e por mais que seja cópia, quem estuda isso não admite que existe cópia literal, porque existe ali a pensenidade, existe a atualidade, existem as técnicas
mais recentes, tudo isso ajuda a modificar aquele contexto. Na tradução, então, é pior ainda, porque tem a tradução em si mesmo. Ô Pedro, Obrigado, Pedro. Nada. em parafatologia, na 10ª linha, continuando na questão da genética, você colocou a predominância da influência genética parental e as correlações retrocognitivas daí derivadas. Isso, a gente explicou, foi mais ou menos essa mesma ideia. Primeiro, eu até queria fazer um gancho lá na tecnologia, a última técnica, a gente coloca a técnica do genograma serexológico. Qual que é a ideia? A pessoa, a partir da árvore genealógica, ela fazia a árvore genealógica, vamos dizer assim, o mais expandido possível, pegando pelo menos até os bisavós, e a partir disso, ela além de mostrar quem é quem foi quem foi primo, filho, enfim, a parentada toda, procurar descrever o temperamento dessas personalidades, e você vai ter que entrevistar as pessoas mais velhas, a história de vida, para você ver profissão, a linha, vamos dizer assim, as dileções ou predileções de cada um, e as doenças. Foi isso que eu fiz, eu me ative a essas 3 entidades, vamos chamar assim. Por que isso? Porque se você analisar só essa árvore genealógica dessa vida, você pode suspeitar, dependendo do caso, de que você foi antepassado de você mesmo, ou seja, você pode acabar desconfiando de que você foi, dependendo das datas, né, se isso permitir, se você foi o próprio avô, o próprio bisavô. Tem gente aqui na CCCI que desconfia que foi a própria bisavó, né? Eu já andei conversando com uma pessoa que está fazendo esse tipo de pesquisa. Então, para isso, você tem que primeiro partir desse princípio, ou seja, entre o meu pai e minha mãe, com quem que eu tenho mais afinidade? Essa afinidade, ela é só baseada no processo consciencial, do temperamento, das ideias, ou tem alguma coisa genética também? Por exemplo, você padece, ou tem as tendências, ou aquilo que se chama da tara genética, ela veio mais da sua mãe ou do seu pai. Se isso há uma conjuminância, isso pode estar acontecendo um sinergismo baseado no próprio passado. É natural, se a gente imaginar que uma consciência vai ressomar e ela está ali adstrita àquele ambiente familiar do pai e da mãe. Se ela tem muita afinidade com um dos dois, em função de ter convivido com essa personalidade muito tempo antes, é mais natural, mais esperado que ela puxe mais dessa genética. Principalmente se for a mãe, porque vai ser a mãe que vai gerar aquele novo corpo. E a partir disso, se você conseguir estabelecer uma árvore genealógica, ou seja, vamos supor que você descubra que foi determinada personalidade e tente montar, na medida do possível, aquela árvore genealógica também. Você vai fazer um cotejo, então, entre aquela situação e a situação atual. Então, esse seria o genograma serexológico. Quando eu fiz isso, é interessante porque abre as nossas abordagens, a nossa cabeça. Tinha muita coisa que eu não tinha noção, por exemplo, dentro da minha família atual, né, dessa família, dessa vida. Por exemplo, existem muitas pessoas, um ramo da família muito forte na questão da aeronáutica, na questão da política e na questão também de mexer com bancos, com processo de dinheiro, alguns banqueiros. E em termos de patologia, tem algumas consciências envolvidas com o processo de jogo, da ludopatia. E também não achei, analisei mais de 60 personalidades, não tinha nenhum médico. Então, eu fui o primeiro que inaugurei, e agora tem um sobrinho meu também que já está fazendo medicina nos Estados Unidos. Então, isso tudo ajuda a, pelo menos, ter ideias, ou fazer inferências, ou aprofundar um pouco a pesquisa em termos de Seriex. Porque quando as novas informações aparecerem, você já tem, pelo menos, uma cosmovisão maior e você sabe interpretar de um modo mais coerente. Há 2 anos e meio eu trabalhava em massoterapia. A mãe de um rapaz, hoje ele tem 33 anos, pediu que eu ajudasse. Eu já estava estudando conscienciologia e percebi as coisas acontecerem porque trabalhava com as energias e via a situação dele. Eu ajudei, fazendo esclarecimento, e ele melhorou um pouco. Fez reconciliações na família com o pai, que era inimigo durante anos. Ocorre que esse rapaz grudou em mim, diz que confia na minha pessoa e que viciou em mim. Eu também fiz errado porque me envolvi com ele. Hoje sinto que ele é vampirizador de energia. Eu me separo dele, mas ele volta. O senhor pode me ajudar? Sim. Arranja um outro. E aparece com os dois. Aí você resolve o problema.
Poderia falar, agora eu acho que é para você, sobre o código intermissivo e como funciona o laboratório conscienciológico do curso intermissivo? Sim, o código é um verbete do professor Valdo, que é justamente aquele código de manifestação, de comportamento ou para comportamento que nós tivemos durante o curso intermissivo ou após o curso intermissivo. É aquele extrato que ficou, vamos dizer assim, aquela síntese que a gente procurou trazer para cá nessa nova ressoma. Então, deve ser aquelas linhas, aqueles parágrafos, aquelas ideias mais importantes para nós que a gente não poderia esquecer extrafisicamente e que, ao ressomar, isso teria muita relevância no nosso caso. Durante o período gestacional, minha mãe apresentou rubéola. O médico, ao fazer o exame, disse que eu nasceria com malformações congênitas. Nasci sem quaisquer anomalias. Poderiam me orientar se o fato de eu ter nascido normal denota algum processo paragenético? Não, isso pode ser. Pode ser, é. Às vezes a sua força presencial imunizou, né, vamos dizer assim, neutralizou essa condição. Eu acho que vale a pena. No meu caso também, minha mãe teve rubéola na minha gestação, ficou todo mundo desesperado, e aí eu sou mais ou menos normal, não tive nenhuma sequela. Pelo menos assim, ainda não apareceu nada. Se examinar bem, né? Se examinar bem, conversar com os psiquiatras nossos, para saber. Então, Agora, outra coisa. Por isso que eu sou assim, né? Escuta, outra coisa. É bom também examinar se não tem um macrosoma aí com vocês, né? Exatamente, é outro viés. Macrosoma contrabalança a mãe. Ajuda a neutralizar essas doenças da Ele aí da precisa de gestação. estudar isso. Ou ela, não sei bem. Pedro, Examinar. Pois não. aqui no B, página 9, aqui na parafatologia, o último item. Eu queria saber se você tem alguma técnica para fazer essa correlação entre o que você estava falando antes da relação do grupo karma, né? Sim. Também com o grupo intelectual. Isso é interessante. Deixa eu aproveitar e pegar um pouquinho antes. A gente fala da intertextualidade pessoal, que é da autogescom, e grupal, da intergescom, predispondo ao desvelamento da para-historiografologia grupocármica, e depois vem essas correlações entre o grupo karma consanguíneo e o grupo karma intelectual, influenciando as pesquisas do palimpsesto. Esse conceito de intertextualidade é muito comum, está muito em voga na linguística, mas é basicamente quando você tem um texto sob o outro, ou seja, um determinado autor, ele escreve muito influenciado por uma escola, outros autores, e você consegue ler, através daquele texto, aquela outra personalidade que muitas vezes viveu antes. Isso pode ser feito de modo consciente ou inconscientemente. Então, se nós colocarmos a série X dentro disso, é como eu estava comentando, muitas vezes você vai se reencontrar a partir de um estilo de escrita, ou até mesmo do tema que você abordou no passado. Isso pode ser a própria personalidade, no caso do autoenvezamento, ou então um grupo. Como a gente está fazendo aqui o círculo mental somático, era muito comum no passado, então às vezes uma equipe estudava determinado assunto, ou todos eram partícipes da mesma escola, da mesma linha filosófica, e a partir da afinidade que se tem hoje com aquelas ideias, você pode fazer esse diagnóstico. Então, esse processo de grupo karma intelectual é muito interessante, porque às vezes o líder, aquela personalidade que era o chefe, vamos dizer assim, o sênior daquele círculo intelectual, ele está no extrafísico. Muitas vezes até amparando aquelas personalidades que fizeram parte da prole mental somática dele. Então, essa condição de, vamos dizer assim, de equipe, em termos de ver pons, ela é muito interessante, e se você for colocar essa ideia do palimpsesto, ela é muito interessante. Então, de você fazer essa pesquisa. Então, nós podemos fazer, é o que eu procurei mostrar aqui, essas pesquisas tanto baseado no próprio holossoma, que é a manifestação direta da consciência, como também naquilo que ela deixou, nas suas pegadas, no seu processo de rastro holopensênico, que o mais prático e vamos dizer assim, habitual é através dos livros, né, do processo de GESCOM. Então, em termos de técnica, primeiro é começar a ler mais sobre história, ter um interesse maior na historiografia, na historiografologia, porque muitas vezes você encontra determinadas pérolas em termos de ideias que às vezes não tiveram muita
vamos dizer assim, expressão, não foram muito propaladas, mas ali você às vezes se acha ou se encaixa ou encontra um grau de afinidade maior. Quer falar? Pedro, aqui na página 10. Tá. Só um pouquinho que a Cris quer complementar aqui. Para contribuir nessa pesquisa da historiografologia, tem dicionários lá no Holociclo que são das ideias, história das ideias filosóficas, dicionário das ideias filosóficas, dicionário das ideias políticas, os ismos, né, dicionário do pensamento universal. Então, tem vários dicionários que falam sobre isso, que pode ajudar, às vezes, a pessoa a encontrar essas linhas, né, ideativas, ideológicas, e, às vezes, se identificar com alguma delas. Né? Só para complementar, até estava conversando ontem com a Cris, a tese de mestrado dela foi exatamente tentar estabelecer, através de uma técnica específica da linguística, o elo que havia entre um discurso atual, que era no caso da Pastoral da Criança, da Zilda Arnes, com uma personalidade do século XVIII, no caso, Rousseau. Então, a partir de determinados, vamos dizer assim, de determinados enunciados, de determinadas ideias, daquilo que ela defendia, você encontra esses conceitos, muitas vezes, na teoria do Rousseau, no caso do Emílio, lá do livro do Emílio de Rousseau, que é a base da pedagogia. Então, como os dois trabalham com infância, ela, sem querer, pelo menos é o que a Cris comenta, não foi de caso pensado essa retomada, mas nós notamos nitidamente, ao ler o livro da Cris, que houve uma influência clara desse processo. Então, isso é um caso de intertextualidade. Aí nós poderíamos extrapolar o que será que tem, em termos grupocármicos, holocármicos, essa personalidade da Zilda a ver com o Rousseau. Será que foi só uma coincidência, ou será que tem algo mais profundo em termos de raiz serexológica? Então, o livro que a Cris escreveu ajuda muito a entender esse raciocínio de você, a partir de um livro, de um conceito, de uma ideia atual, você tentar ver o que está por trás. E a própria academia usa um pouco essa técnica de você fazer a análise histórica, ou seja, você vê tudo que já foi escrito naquela área para você poder avançar um pouco mais no conhecimento. Né? Então, também é uma dica, não sei se você quer complementar. Então, Pedro, aqui na página 10, lá embaixo, na antagonismologia. Você pode comentar, por favor, o antagonismo estigma paragenético, estigma genético? Sim. O estigma paragenético que nós estamos chamando a atenção aqui é aquilo que veio independente da genética, ou seja, aquilo veio em função da própria personalidade, da consciência que está ressomando ali. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Vou tentar dar um exemplo de cada. Um exemplo positivo é o caso da dragona, por exemplo. Então, a Concierge já mexeu muito com o processo de iniciação. Já tem isso quase que, vamos dizer assim, como uma segunda natureza, aquilo já está carimbado no próprio psicossoma de tantos corpos que ela teve mexendo com isso. É natural, é esperado, é mais comum quando ela renascer que isso apareça no próprio soma como se fosse um nevos, né? um sinal. O processo negativo, se a consciência ela é muito perturbada, muito conflitiva, muito bélica até certo ponto, essa desorganização consciencial pode acabar suplantando a genética, que já tem todo um molde, um modelo, e isso gerar, muitas vezes, um aborto, pode gerar doenças congênitas, pode gerar algum tipo de dificuldade na constituição do novo corpo. Então, isso seria um estigma paragenético. A pessoa pode até não conseguir constituir o corpo ou pode ficar com aquela marca mais negativa. No caso, por exemplo, às vezes a pessoa, se ela teve uma ressoma muito curta, um período intermissivo muito abreviado, e ela, por exemplo, foi vítima de algum tipo de explosão, de algum tipo de mutilação, isso pode acabar se refletindo no próprio neocorpo, né, no novo soma. Estigma genético, a mesma situação. Às vezes, a consciência que está ressomando não tem tanta responsabilidade, mas em função dessa desorganização da mãe, por exemplo, que às vezes não se cuidou, às vezes pegou uma infecção, às vezes ela caiu, às vezes ela teve alguma dificuldade maior na gestação e aquilo imprimiu um estigma no novo corpo. Então, a gente sabe hoje que, por exemplo, as mães que são alcoólatras, as mães que fumam, tudo isso vai dar algum revertério no novo corpo que está se manifestando. A gente que acompanha muitas gravidezes, a gente sabe que se o feto ele não desenvolve
ele tem um chamado restrição de crescimento intrauterino, e isso já se sabe que tem relação muitas vezes com infarto ou morte súbita aos 40, 50 anos. Existe essa relação direta. Então, esse processo pode ser simplesmente da genética, pode ser simplesmente da constituição do novo corpo. Foi isso que a gente quis chamar. Obviamente que sempre vai ter algum percentual de relação com a consciência que está ressomando, mas aí podem existir agravantes ou atenuantes nessa relação. Então foi isso que a gente quis chamar. Pedro. Gente, eu queria registrar hoje aqui que no dia 9 desse mês, nós oferecemos aí, pedimos, solicitamos para 12 mega revisores fazer revisão e demos um mês para eles terminarem a revisão. O texto que eu dei é um livro com 940 páginas. O nosso professor Eucádio entregou já o primeiro livro já revisado numa semana de trabalho. O homem é uma fera, cuidado com ele, eu estou só avisando para vocês. Ele é o primeiro dos 12 que entregou o livro até agora, tá certo? Com todos os meus agradecimentos para todo mundo. Pedro, na pangrafia, na página, na 15ª linha, parafatologia, estou trocando tudo. A pangrafia grupo kármica desnudando a realidade paragenética de determinado estamento. Sim, como a gente está enfocando essa condição de você ver além, você, vamos chamar assim, presentificar o passado, né? Esse fenômeno da pangrafia, que na realidade é um conjunto de fenômenos, quando você consegue fazer isso a partir de uma pessoa ou a partir de um grupo, mas que o resultado seja esse desvelamento grupocármico, ou seja, você mais ou menos destrinchar a história desse grupo, desse estamento, né? Estamento significa uma reunião de pessoas que tem mais ou menos a mesma atribuição, a mesma afinidade, a mesma constituição. Então, a partir de um elemento, de uma pessoa, de 2 ou 3, você consegue, às vezes, saber a história de um grupo maior. Existe um verbete chamado, se não me engano, pangrafia grupocármica, que pode te ajudar a detalhar mais essa ideia. Isso, às vezes, pode ser, não sei se mais facilitado, mas uma das situações que pode ajudar a fazer esse diagnóstico é quando há uma situação muito crítica, onde há muita emoção, onde há um conflito maior, uma interprisão grupocármica maior envolvendo alguns componentes, você às vezes consegue acessar a causa daquele conflito, daquela interprisão, a partir do parapsiquismo. Então foi por isso que a gente lembrou dessa verpom, dessa ideia nesse contexto. Essa emocionalidade aí presente num grupo, ela te dá uma direção maior. Exatamente, ela pode ser a seta, né? Ela pode indicar, muitas vezes é o olho do furacão, ela é o responsável, positivo ou negativamente, por aquele grupo estar junto. Eles podem estar juntos em função de uma prisão mesmo, tem uma corrente ali, ou em um processo de infiltração cosmoética. Ele foi o responsável por juntar aquelas pessoas para tentar ajudar aquelas personalidades. Então aí vai depender de cada caso. Obrigado. Pedro, pois não. Aqui na página 9, parafatologia, tem lá a decifração dos autocriptogramas paragenéticos. Está na 8ª linha de baixo para cima. Ok. A criptologia é essa, tem até no dicionário, é a ciência de você encriptar, né? Você dificultar as leituras. E o que a gente está chamando da autoparagenética, em função do nosso nível de lucidez, em função do nosso baixo autoparapsiquismo ainda, a nossa constituição paragenética ainda é um processo muito obscuro da nossa personalidade. Então, quanto mais nós mexermos com o parapsiquismo, por exemplo, o estado vibracional que a gente comenta aí, quanto mais nós trabalharmos com EV, mais ele vai nos conduzir para a nossa condição de consciex, vai nos aproximar à condição da paraprocedência, mais nós vamos funcionar como consciex. Então, esse processo, em função do parapsiquismo, que vai funcionar como essa ponte, vai nos ajudar a entender mais da nossa paragenética. Seja o processo mais conflitivo, dificultoso,
ou trafarino, e o processo também mais positivo, cosmoético, dos trafores. E foi pensando nisso, e vamos dizer assim, a técnica, o resultado disso é que eu chamei de criptoanálise. O ápice disso é o processo dos serenões, porque ele justamente tem esse conhecimento, essa mega cognição, eles estão já nas últimas vidas, já dominam tudo, teoricamente, que se tem nessa dimensão, né, nesse planeta, e aí por isso a gente chamou de antídoto da paracriptologia evolutiva, é como se eles estivessem nos bastidores já do processo. Então eles já, quando se submetem a um processo, vamos supor, de genética, como é o caso lá do macrosoma idiota, já é de caso pensado, para dar exemplo, em termos assistenciais, já não sofre com isso, aquilo não restringe a sua manifestação, e assim por diante. Então, não sei se eu te atendi. Isso tem a ver um pouco mais acima com as entrelinhas holossomáticas? Isso, exatamente. Então, são aqueles vestígios, muitas vezes, que uma determinada manifestação holossomática pode denunciar da nossa personalidade. Isso pode vir pelo processo emocional, pode vir por uma, vamos dizer assim, uma facilidade, um atributo mental somático, ou pelo processo do próprio parapsiquismo. Onde a gente, vamos dizer, pesquisar, a gente pode, a partir daquele dado, daquele elemento, a gente pode tentar puxar, e ali por trás, em função da paragenética, vai ter uma raiz maior, uma experiência mais presente, sabe, mais forte ali. Também na numerologia tem lá a interitemização holossomática, também é... Isso, exatamente. Esse conceito de interitemização é muito... Tem até um verbete sobre isso. A gente debate muito sobre o processo de GESCOM. É você colocar os recados para você mesmo, né? As suas próprias senhas, aquelas mensagens que você quer retomar na próxima existência. Mas em termos de holossoma, isso acaba acontecendo também. Um exemplo é a dragona. A dragona é um sinal que as pessoas olham e não dão nada. Mas para quem sabe, para quem conhece, para quem é do métier, aquilo é uma baita mensagem, né? Significa uma baita responsabilidade. Então essa interitemização é exatamente isso. E como a gente comentou também, muitas vezes as doenças podem funcionar como sendo elementos assim, portadores de determinadas mensagens, por exemplo, que a pessoa fez besteira no passado. Ela foi contra o próprio soma, e ela então ganha um novo corpo na próxima vida, um corpo mais difícil, assim, cuja performance não vai ser tão facilitada. Então ali está a mensagem. E se ela trabalhar mais cosmoeticamente, talvez ela recupere aquela condição que ela tinha antes de cometer determinadas situações anticosmoéticas com o próprio corpo, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido. Pedro, aqui na página 11, na sindromologia, a síndrome das falsas memórias, queria entender se, por acaso, uma pessoa que esteja assim, pesquisando uma determinada personalidade, cada vez mais, ela teria esse risco de ter as memórias da memória daquela personalidade, achando que é dela mesmo? Seria isso? Pode ser isso. Existem duas abordagens. Uma é mais superficial, que é aquela da viagem na maionese que a gente fala. A pessoa acha que foi a outra pessoa, ela acaba inventando, ela vai se induzindo a ter aquele tipo de, vamos dizer assim, de memória, ela acha que começa a criar e fantasiar em cima daquilo. E outra é essa que você comentou. Se existe um processo evolutivo de ressoma em que há como se fosse assim um setup, né? Há uma renovação imposta, zera tudo, a pessoa ganha um novo cérebro, tem a sua razão de ser, justamente para ela ir aos poucos constituindo um novo ego e com a maturidade ela poder ir recuperando essa situação. A gente não sabe se até certo ponto, determinados casos de psicopatia, psicopatologia, a própria esquizofrenia, a pessoa pode, em função de uma imaturidade, da própria condição de assedialidade, um grau de conflituosidade maior, ela acabar acessando diferentes memórias da própria personalidade, da própria consciência, e ela acabar perdendo o prumo, acabar perdendo o fio da meada ali da lógica e da realidade. Mas o caso mais das falsas memórias é esse primeiro que eu comentei, é mais no sentido da pessoa não induzir determinadas situações. Por isso a gente comenta da autodescrenciologia aplicada às pesquisas retrocognitivas, né? Porque
todo cuidado é pouco no sentido de você não certificar muito, você sempre deixar as portas abertas, relativizar essas certezas até você ter muita confiança naquela informação. E como, só para terminar, como no nosso caso a gente está interessado em fazer assistência, normalmente existe um desfecho assistencial, um desfecho por parte dos amparadores na tentativa de confirmar ou não essas hipóteses, né? E uma outra questão, na página 10, no final da enumerologia, você coloca ali a floração paragenética e a expressão paragenética. Não sei se você já está estudando algum caso específico, por exemplo, da pessoa recuperar certos talentos e inteligências que ela teve no passado e de alguma forma, começar a ter esses talentos aflorados aqui nesse atual soma. É exatamente isso. Isso que acontece? É exatamente isso, porque essa condição do restringimento dessa nova vida tem esse efeito colateral da pessoa esquecer simplesmente que ela foi muito boa em determinada área e ela segue um ego novo, às vezes influenciado pela família ou não, pode até ser positivo, mas ela tem que lembrar que ela já recebeu muitos aportes, que ela já se dedicou a determinadas áreas do conhecimento, principalmente no nosso caso, que somos polivalentes. Então, quanto mais a gente puder abarcar essa pesquisa retrocognitiva baseada nos fatos e você puder recuperar esses talentos, nós vamos fazer esse sinergismo. Então vai ter aquele ego predominante na vida atual, mas aqueles trafores que já foram desenvolvidos, quando eles são atualizados no novo corpo, eles ganham uma potência muito maior. Então a ideia é que a gente favoreça essa expressão paragenética, principalmente depois do curso intermissivo. Então, o Sovaldo comenta muito que aqui, por exemplo, tem muitos ex-escritores que mexeram com o processo tanto de ciência como da própria literatura, mas, enfim, que escreveram muito. E, por outro lado, ainda estamos deixando muito a desejar nesse nível. Então, quando a pessoa lembra e vê e constata por si que, de fato, isso é verídico, é verdadeiro, aí é uma tendência dela caminhar mais rápido, porque partiu para o processo prático, não ficou só na teoria. Então, essa expressão paragenética é, na realidade, tentar diminuir o gap do ego intermissivo com o ego atual, né? E na página 12, no item 7, você coloca o hóspede, tem relação com isso também, né? Exatamente. As retropersonalidades intrafísicas intermissivas na condição de inquilino. Exatamente. Eu retomei até essa expressão inquilino, no caso espiritual, quem usava muito era o Maeterlinck, né? Ele, nos estudos que ele fez de processo de espiritualidade, ele usou essa expressão tanto para o processo de acompanhantes parapsíquicos, ou seja, as consciex, positivas ou não, como, no caso dessa acepção que nós usamos aqui, dessas personalidades que nós já fomos no passado e que estão reunidas hoje no ego atual. E aí eu lembrei desse trio insto, né, que é um verbete também, no qual a pessoa que já recuperou, além dessa personalidade atual, a personalidade extrafísica, da identidade extra, e também uma outra personalidade retrocognitiva de uma consim que já viveu no passado, né? E na sua pesquisa, Pedro, você acha que essa influência maior seria da última vida ou não necessariamente? Não, acho que não necessariamente. É presumível, né, que é mais recente a tendência a influenciar mais, mas tem que ver como foi essa vida, quantos anos a consim teve, o que marcou, qual foi o saldo dessa existência, quanto tempo ela ficou no curso intermissivo, na intermissão de modo geral, porque às vezes a pretérita foi mais crítica porque ela conseguiu se desvencilhar mais em termos de interprisão grupocármica, o complexo foi maior nesse sentido, teve uma representatividade maior perante o grupo, né, em termos assistenciais. Então, eu acho que tem que ir devagar. Não sei se o Sovaldo quiser comentar. Está perfeito. Pedro, página 11, aqui você tem na legislogia as leis da parafisiologia. Eu queria que você expandisse as leis com a questão da dessoma, que você acabou de falar aí, a influência, que tamanho que é a influência da dessoma no palimpsesto, né? Entrando dentro da lei da parafisiologia e a questão da dessoma. O tamanho do impacto que pode causar numa alteração na próxima vida, o fato de uma dessoma crítica, alterada. Sim, é isso mesmo que você comentou, dependendo de como foi essa dessoma e principalmente como a consciência lidou com isso, como que ela
digeriu, se ela ficou muito traumatizada ou não, se foi, por exemplo, algum processo mais violento, um processo relacionado ao assédio, um processo relacionado ao belicismo, tudo isso impacta mais. E aí entram essas leis da parafisiologia no sentido de depurar as próprias vidas que a pessoa vai tendo, por mais que ela às vezes nasça com algum problema, alguma dificuldade, algum estigma, a ideia que está subjacente é a depuração, é a melhoria, é para aquilo, vamos dizer assim, não ficar mais. Mas se a consciência já é mais madura, tem mais experiência com o processo da interdimensionalidade, ela pode dessomar, seja lá de que modo for, e ela recupera a lucidez e não vai dar tanta bola para como foi essa dessoma. Você falou assim, né? Uma pessoa, por exemplo, que foi belicista, né? Então ela teve um pensamento belicista a vida inteira. Agora, aquela que estava na guerra, como o professor Valdo falou, que teve muitas pessoas inocentes que morreram na Segunda Guerra, sim, e elas ressomaram logo em seguida. Sim. Essas também têm assim, uma consequência? Vai depender de cada caso. Por exemplo, elas podem ter mais ou menos amparo, elas podem constituir uma família, o pai e a mãe, ter uma genética mais forte, mais predominante, que ajuda a atenuar aqueles efeitos da paragenética. Mas dependendo de como foi o trauma e o tempo, isso pode acabar aparecendo. Porque a gente tem que lembrar que a genética ela é muito forte também. A biologia ela é muito, vamos dizer assim, até certo ponto inexorável, né? Ela tem um mando muito forte que acaba ajudando nesses casos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Uma pessoa vive 50 anos com um pensamento ali enraigado e uma outra que em 5 minutos ela teve um trauma, entendeu? Sim, sim. Eu estou querendo fazer essa proporção, né? Ela tem aquilo ali já de vidas após vidas e tal. Sim, mas o processo é psicológico. Às vezes um segundo aquilo pode virar uma eternidade, tudo, né? Em função do trauma que a consciência E mesmo ficou. ela tendo uma assistência de ser levada a uma Comunex, ter um tratamento, fica ainda muita coisa para a próxima vida. Depende do caso, às vezes fica. Por quê? Outra coisa é o seguinte, quando ela perde a lucidez, às vezes aquilo tudo pode suptar, né? Instintivamente ou para-instintivamente, aquilo está registrado no próprio psicossoma. Então, é muito difícil generalizar, eu acho. Tem que se avaliar cada caso. Por exemplo, eu conheço, assim, com uma certa distância, o relato de uma família em Brasília, que a criança nasceu bem, não teve nenhum tipo de estigma mais sério, mas toda vez que passava um avião, ela morava no Lago Sul, e lá é rota de avião, a criança corria para debaixo da mesa achando que ia ter algum bombardeio. Era tipicamente de que ela participou da guerra. Então, é um trauma emocional, não teve nada físico, mas aquilo ficou vamos dizer assim, na memória, né? Vincou. Funciona como a gente chama de nódulo holomnemônico. Então, às vezes, essa vida vai ajudar, os pais vão esclarecer, eles têm informação, talvez ajude a amenizar esse trauma, daquele medo que toda vez que ouve o barulho do avião, ela tem que se esconder pensando que vai ser um bombardeio. Então, aí você dá muita importância nessa questão da lucidez, realmente, no ato da dessoma, porque você pode estar levando uma vida totalmente, vamos dizer, homeostática e tal, e, de repente, aquilo desencadeia tudo no último minuto, né? Pode ser, porque se a pessoa está reprimindo alguma coisa, né, se ela não é teática, por exemplo, com a projetabilidade, os próprios conceitos da conscienciologia, se ela leva a conscienciologia muito na teoria, às vezes na hora da prática isso vai aparecer. Pedro, obrigado. Aqui na estrangeirismologia, gostaria que você esclarecesse 2 termos aqui. Os glimpses retrocognitivos e o tom sur tom parafisiológico. Tá, os glimpses são aqueles lampejos, aquelas, vamos dizer assim, aquela situação, às vezes um detalhe que aparece, é só um lampejo, mas a fonte, a raiz, ela é do próprio passado. Isso pode aparecer num comportamento, às vezes como a pessoa se manifesta, ela se denuncia de ter participado, como nesse caso que eu comentei, de um processo de belicismo ou de uma cultura mais específica. No verbete do professor Valdo, ele citou a questão dos japoneses. Então, tem um comportamento muito estratificado, muito estabelecido a cultura japonesa. Então, às vezes, a criança nasce, vamos supor, no Brasil, mas ela traz todo aquele jeito de ser do processo nipônico. E o tom sur tom é exatamente esse degradê, essa condição que muitas vezes, ao longo da série X, nós vamos
depurando e tentando trazer aquela, às vezes aquela situação que foi marcada por uma tinta mais forte, foi regada a sangue, por exemplo, você vai depurando e você vai vendo, às vezes, vestígios de uma situação do passado, uma situação, às vezes, crítica, mas que hoje você tem só um sinal, um trafar menor, um determinado comportamento, às vezes, mais ou menos ectópico, mas que já, diante do que era, ele já está sendo depurado. Então, é nesse sentido. Da mesma maneira, a gente pode pensar em termos de trafores, situações que nós viemos trabalhando e que, com pouco esforço que a gente faça, a gente tem uma facilidade muito grande naquela área. É porque ali embaixo já tem várias camadas de tinta que nós pincelamos e fizemos ali e que nos ajuda hoje a ter essa facilidade. Outra coisa que você me fez lembrar, que ajuda a entender, acho que foi uma metáfora que eu coloquei aqui do códice. Isso, a última da página 11, a cópia. Não é esse, desculpa. O número 2. A autosserialidade tal qual o imenso códice reescrito. Ou seja, essas vidas que nós vamos tendo como se fosse um grande livrão, né? O códex, ou o códice, é o que gerou lá do pergaminho, que é o precursor do livro. Então nós vamos reescrevendo como se fosse um mega livro, e no passado a tinta que a gente usou muitas vezes foi o quê? Foi o sangue, foi um processo mais difícil, mais emocional, e nós vamos aos poucos, ao longo da evolução, tentando reescrever com tintas mais amenas, tons pastéis, vamos chamar assim, processo mais tranquilo, né? Sem tanta... só aumentar o soma. Desde criança, não deixava ninguém tocar nos meus joelhos. Sentia e ainda sinto um pouco um reflexo instintivo de afastar o toque de outras pessoas nos meus joelhos. Há pouco tempo tive uma experiência extrafísica dentro do contexto árabe, na qual era perseguido e quebravam minhas pernas com um golpe nos joelhos para evitar a fuga. Essa reação instintiva com os meus joelhos pode ser reflexo de um trauma de outras vidas? O que você acha? Acho que sim, né? Principalmente se você teve essa experiência, se ela foi real, verídica, se você confia nela, pode... Sim, eu estudo esses reflexos paragenéticos, né? São situações que muitas vezes a gente tem a conta de idiosincrasias, o jeitão da pessoa, determinadas condições que ela às vezes se manifesta ou reage de um modo sem explicação, que muitas vezes a explicação são esses traumas do passado. Ouvi os conselhos do senhor para fazer EV em horários e locais diferentes. Trabalho dia sim, dia não, na função de vigilante. Porto revólver e colete à prova de balas. Treinar os 20 EVs diários poderia evocar conceneres? O fato de fazer EV portando esses objetos seria negativo? Não, se isso aí é um uniforme de trabalho seu, não tem nada, eu não vejo nada demais. O problema é ver a sua intenção nessa história. Olha bem o que você pensa. Não faça fantasia, não é? Na história ou qualquer coisa nesse sentido. Tenha confiança em você, eu não vejo nada demais, não. Pedro. Pois não. Na página 11, na mitologia, a quebra dos mitos em relação ao passado pessoal e grupal. Você está querendo dizer que seria através do exemplarismo, essa quebra de mitos, ou seria Isso. outra coisa? Na realidade, é quando você encara a realidade do processo retrocognitivo e você, vamos dizer assim, identifica uma determinada existência, identifica uma personalidade, tudo aquilo que muitas vezes a pessoa elucubrava, idealizava, achava, seja para melhor ou seja para pior, muito disso cai por terra porque ela vê o que de fato foi. O que ela conseguiu fazer naquele corpo, aonde que ela errou, aonde que ela acertou, aonde que ela foi mais bem intencionada, aonde que faltou a cosmoética e assim por diante. Então, eu sempre procuro inserir nos verbetes que falam de passado, de retrocognição,
essa quebra dos mitos, porque é um fato, a pessoa acaba amadurecendo a partir daquela realidade que se impõe. Ela não foi nem melhor do que isso, nem pior, ela foi exatamente isso, é o que o espelho está mostrando, né? Então isso aí acaba quebrando esses mitos, a autoimagem que ela tinha distorcida, ela consegue ajustar, consegue, vamos dizer assim, ter um olhar mais real perante a sua própria condição. Pedro, você anteriormente falou da questão da recuperação das ideias do curso intermissivo, se dá para alguns mais cedo e para outros mais tarde. Você saberia dizer o que define isso? Eu acho que tem vários fatores, né? Muitas variáveis que entram nessa condição. Por exemplo, o nível da própria lucidez extrafísica, o quanto que aquela personalidade se dedicou, o quanto que ele entendeu do processo do curso intermissivo, o quanto que ele assimilou daquelas informações, o quanto de tempo que ele teve também para permanecer nisso. Além disso, como foi o ambiente de recepção intrafísico. Às vezes o processo, quando é muito conturbado, quando a família é muito, vamos dizer assim, né, conflitiva, se há separação, vamos supor, dos pais logo de cara, se houve algum envolvimento mais sério da criança ou do adolescente com drogas ou não, tudo isso acaba, vamos dizer assim, afastando, dificultando esse processo de recuperação dessas informações. Muitas vezes até a pessoa ela sabia que tinha uma coisa diferente, mas ela acaba não dando muita importância porque o presente fala mais alto, quer dizer, o curto prazo, às vezes os amigos, às vezes o namorado, o processo da influência dos hormônios, se for no caso dos adolescentes. Então, dependendo do caso, isso tudo não ajuda, né? E o que mais ajuda é se ela tiver um temperamento mais tranquilo, se ela tiver alguém na família, por exemplo, a mãe, o pai, ou um padrinho, ou o próprio irmão mais velho, a irmã mais velha, que pudesse olhar por essa pessoa, cuidar mais dela, para ela ter até tempo e calma para poder refletir e fazer esse acesso a essas informações. Ok? Sem entrar no mérito do processo de interprisão mesmo, que às vezes a pessoa tinha que resolver determinada situação com um grupo para depois poder chegar e tocar a ProEx propriamente dita, né? Pedro, pegando esse gancho aí da pergunta da Bárbara, no meu caso aí que eu já falei, eu perdi minha mãe com 10 anos, certo? Vim encontrar Conscienciologia agora, tem 2 anos mais ou menos, não chega a isso. E o que você enxerga por isso? Não, você que vai ter que ver, é difícil a gente olhar de fora, né? Isso pode ter um peso maior ou menor. Aí você tem que ver se você está vamos dizer, atenuando, se perdoando em função de ter perdido sua mãe cedo, ou se a responsabilidade maior foi sua mesmo, porque você teve outras oportunidades. Então, é difícil a gente falar do peso que teve, sabe? Você não é relação à chegada, por exemplo, o fato da minha mãe ter convivido com a gente pouco tempo, isso já estaria na programação? Não Ou pode ter sido um acidente de percurso? Pode ter sido, pode ter sido as duas coisas, né? Olhando de fora, isso poderia estar programado, ou pode ter sido um acidente de percurso, ela às vezes não se cuidou, não sei como que ela dessomou. Mas às vezes, em 10 anos, você desenvolve uma série de doenças, de condições, né? Teria que você pesquisar a causa real da doença que levou a dessoma. Porque eu estou associando a perda, o fato das drogas, né? E a chegada agora tardia. Entendeu? Fazendo essa análise. Então, você tem que colocar o processo de interprisão grupocármica dentro disso, né? Como é que você saiu dessa situação? Quais são as sequelas? Como que foram as pessoas, como é que elas foram atendidas nessa situação? Eu preciso saber se ele foi aquele japonês aqui da anedota. O errado caminho. Errou o caminho. Preciso saber se ele não errou o caminho, né? Seu apelido na adolescência, né? Era assim. Não, então, mas a pergunta em relação à minha mãe qual é essa relação do fato dela ficar pouco tempo com a gente e, por exemplo, eu sendo intermissivista e essa chegada mais tarde? É isso que eu estou te dizendo, eu não sei dizer, você que tem que chegar a essa... Não, eu sei que eu estou dizendo para pedir a orientação, né? Pode ser uma coisa já programada, porque vamos supor, acho que não é essa a situação, mas vamos supor que você se bancasse em termos
extrafísica. Você é uma personalidade forte, você tinha uma paragenética super positiva, você fala, não, minha mãe vai ficar pouco comigo, está tudo programado, mas eu consigo me sair bem porque eu sou centrado. Mas se você fosse assim, você não teria entrado nas drogas. Certo. E o outro lado é o seguinte, não, você vai ter uma mãe, vai ter uma família, vai estar tudo certo e tal, só que aí a coisa degringolou, teve lá um acidente de percurso, não estava programado, mas aquilo era uma possibilidade que acabou acontecendo, e aí não te favoreceu. Agora, a ausência da mãe. De qualquer maneira, do japonês aqui, que eu acho que você é o pegar o carona. Você pegou carona com ciênciologia, tá certo? Não é isso, Pilar? Você que conhece o homem. Então você é o pegar o carona, tá certo? Pedro. Entendeu, Cláudio? Então acho que você tem que fazer essa análise a partir disso. Eu estou pegando esse gancho justamente para dar uma esclarecida, para tentar formar esse contexto, entendeu? Beleza, mas... Bom, pois não. Aqui. Ah, desculpa. Na realidade, não é nada no verbete, é mais uma curiosidade. Você trouxe a questão das afinidades, semelhanças, a reunião do grupo. A pergunta é quando a paragenética é doentia, né? Ou seja, o grupo pensenizou durante vidas e vidas, aí gerou aí uma paragenética e uma forma pensênica completamente doentia. Aparentemente está tudo certo, mas não está. Aparentemente o físico está ok, mas a paragenética, o cérebro, vai deixar a desejar. Então, quando a pessoa vai trabalhar com isso, talvez uma sugestão, então, o que você acha? Seria puxar essa rede, essa raiz de todo o grupo genético? Não, acho que não. Se já mais? Se a coisa já está difícil, né, já está, vamos dizer assim, não está cheirando muito bem, para que você vai mexer mais com essa situação? Vai só piorar. Eu acho assim, se já sabe a melhor saída, eu investiria no processo de cosmoética. O que eu posso fazer hoje que é mais cosmoético? Okay. Todas as nossas manifestações podem ser mais cosmoéticas do que elas são. Sim. Então, eu entraria, né, de cara, mergulharia nessa condição da cosmoética, porque aí vai começar a reverberar através, no caso da minha energia, se eu estivesse nesse contexto, vou começar a dar exemplo para o próprio grupo para tentar fazer a ponte de inflexão, né, a curva, lá, o ponto de inflexão da curva que está muito para baixo, começar a tentar puxar esse povo para cima, porque senão quanto mais mexe, às vezes pior fica, né? A gente vai começar a lembrar de mais coisas e aí vai entender por que a coisa é negativa, aí vai vir toda aquela emoção, aquela sensação de, às vezes, de vingança, seja lá do que for. Daqui a pouco nós vamos ver a anedota do japonês aqui dentro. São aqueles caras que, como é que ele fala aqui? Tem aqui um local direitinho falando essa verdade aqui. Cataram a nota, né, e saíram correndo. Eles catam o papel que tem aqui e todo mundo sai depressa. Vocês não podem falar tudo, é japonês, está escrito. Pedro. Pois não. Eu queria te perguntar como que você vê o efeito dessa pesquisa do palimpsesto na retrocognição, aquela mais completa, mais genuína. Você acha que isso interfere diretamente? Como é que é? Eu acho que sim, porque essa retrocognição, você vai ter que tentar localizá-la hoje. Porque não dá para dissociar, né? Se ela é autêntica, se teve aquela vivência, mesmo que seja coisa muito antiga, como a gente não muda de modo muito assim, abrupto, demora muito a gente a mudar, principalmente o temperamento, a gente começa a entender que determinados comportamentos eles tiveram aquela raiz, naquela retrocognição. Não? Aquela retrocognição, muitas vezes, ela vem justamente para reforçar aquele nosso atributo, aquele nosso comportamento, seja para retificar ou para até, vamos dizer, reforçar aquela situação. Então, eu vejo uma coisa que tem muita relação com a outra. E, através do palimpsesto, que é essa a ideia, você puxar o fio da meada, né? Você, às vezes, se ficar, vamos dizer assim, entretida com um determinado comportamento, com uma determinada manifestação sua, você tentar ver o que está por trás daquilo, a partir dessa saturação, muitas vezes você consegue, ao longo do tempo, chegar naquela raiz. E também o inverso, né? Quando você pode não ser a retrocognição inteira, mas um flash. Como que você faz para extrair o máximo? Porque eu vejo que você é bem exaustivo aqui nessa cosmovisão. Né? Como que você faz para trazer e extrair a essência do negócio aí da experiência?
Eu, na realidade, fica parecendo que eu só penso nisso, né? Mas eu procuro deixar as coisas calmas. Então, eu tenho aquele flash, eu, vamos dizer assim, penso naquilo, faço as minhas anotações, mas eu procuro deixar aquilo quieto. Então, o que você poderia fazer é tentar ter o mais, assim, estabelecer o maior brainstorming possível, em termos de época, de pessoas, de profissão, tudo que tem relação com aquela vivência. E aí, se não me engano, naquele verbete auto-cobaia eu fiz lá 100 relações, justamente para a pessoa tentar ampliar a visão de conjunto dela acerca daquele fenômeno. E aí eu deixo. Aquilo fica como se fosse numa segunda memória, numa segunda instância, sabe? Uhum. E aí, quando precisa, aquilo aparece. Entendi. Entende? Então, você pega um detalhe, tenta destrinchar, mas deixa, porque é o tempo da maturação, do processo acabar acontecendo. Só mais uma dúvida. Aqui na sinonimologia, número 6, você comenta um pouquinho sobre essa questão da interconexão retrotraços neoatributos? Sim, os nossos atributos atuais, e por isso eu chamo neoatributos, por causa do neocorpo, do neosoma. Então, as facilidades que a pessoa tem, vamos supor, com um processo parapsíquico, isso advém desses retrotraços. Então, o comportamento que a pessoa teve no passado, aquilo que ela se dedicou, vamos supor que ela teve interesse de participar de um processo de iniciação, ou a vida caminhou, conduziu para que ela participasse desses grupos de iniciação. Então, essa manifestação, hoje ela pode se apresentar como um processo de afinidade com o parapsiquismo, de facilidade com o domínio com as energias, e assim a gente pode expandir para qualquer atributo. A pessoa que tem mais facilidade, por exemplo, a Cristiane aqui, ela tem muita facilidade para se concentrar e ficar absorta numa determinada ideia. Então, como é um traço muito presente, ela deve ter trabalhado isso muito no passado. Então, no caso do conscienciograma, se a gente pegar os traços que mais aparecem, né, aqueles mais marcantes, seja o negativo ou o positivo, fatalmente a gente vai acabar, pelo menos assim por hipótese, tecendo algumas considerações sobre a raiz desses traços. Entende? Então, a ideia foi fazer esse cotejo, essa interação entre, que na realidade é um contínuo, né? Tem a vida e a ressoma e a dessoma, mas a consciência ela continua praticamente a mesma, né? E é um paradoxo que a gente fala na fatologia dessa condição da renovação imposta a cada ressoma. Apesar da consciência ser super antiga, ela está recebendo ali pelo menos metade do holossoma novo, né? E a gente fala essa condição que vem em seguida, o ato de saber ler a real quididade, que é o âmago consciencial, justamente a partir dessas abordagens. Então, a gente poderia dizer, em outras palavras, que é você conseguir aplicar a técnica do detalhismo na automanifestação, né? Que é, inclusive, você participou lá com a gente do curso Auto Parasemiologia, ou do Parasemiologia, era exatamente essa ideia, né? A gente tentar ver muitas vezes como que a pessoa se manifesta na marcha, no modo de ser, no próprio temperamento, nos atributos mentais. A partir dali, tentar olhar o que será que ela teve como história no passado. Pedro, pois não. Aqui ainda na enumerologia, página 10, na penúltima linha, tem o empuxo paragenético. O que seria esse empuxo? Esse empuxo é aquela força que muitas vezes faz emergir, né? Faz uma determinada situação, por exemplo, quando você sabe disso melhor do que eu, né? Mas quando você vai afundar, vamos supor, uma boia, e ela vem à tona com uma determinada força, é essa analogia que a gente quis fazer. Muitas vezes um conflito que a pessoa tenha, que ela tentou represar, ela tentou, de algum modo, reprimir ou recalcar, às vezes, de acordo com a situação, aquilo vai aparecer, vai acontecer uma catarse em função dessa força natural que a paragenética tem para tentar justamente limpar aquele conflito, aquela emoção, aquela mágoa. Então, foi no sentido de fazer uma analogia aí com esse conceito da física. Tá, agora, em binomiologia, também na penúltima linha, tem o binômio perfil consciencial retroexperiência evolutiva. Sim, a gente até colocou na listagem o número 28, Arlindo perguntou, essa paraprosopografia é justamente o estudo dos perfis, e esses perfis,
eles são constituídos, eles têm base nessas experiências que nós tivemos no passado. Então, por exemplo, no voluntariado, muitas vezes a gente consegue ver isso bem. A pessoa que é mais, vamos supor, da área da docência, o outro trabalha com um processo de comunicação, de até veiculação, fazer a propaganda, fazer ali o processo dos folders e cartazes, então ela tem mais um processo artístico. Enfim, esses perfis, eles têm como base um processo de experiência. Normalmente, dessa vida, que é o que a gente observa mais, mas se a pessoa já seguiu aquela linha, ela tem aquela experiência, ela tem aquela profissão, e ela está se saindo bem, que é uma coisa importante, ela, por exemplo, não abandonou o curso, ela não mudou de profissão, ela seguiu em frente com aquela vocação, é porque isso deve ter uma base no passado. Então, esses perfis, eles foram, na realidade, constituídos aos poucos, conforme as nossas experiências. E aí, um paradoxo que nós temos, nós intermissivistas, é quando nós conseguimos ir bem em várias áreas, né? Então, esse processo de polivalência, muitas vezes, ele gera dispersão, porque a gente vai fazendo várias coisas, até certo ponto, ao mesmo tempo, e não consegue fixar ou firmar em nenhuma delas. Então, é importante ter alguns marcos, pelo menos é como eu penso, né? Fez uma determinada área, uma determinada tarefa, procura ver qual é o marco que você vai deixar ali. No caso ideal, é uma coisa escrita, um artigo, nem que seja um manual daquela área, vamos dizer assim, o treinamento de outra pessoa para a gente poder sair, e o ideal seria a condição do livro. Mas hoje, como nós temos a possibilidade dos verbetes, pelo menos um verbete naquela área valeria a pena nós deixarmos para pelo menos fixar aquela posição. Só mais uma, em polinomiologia, na terceira linha, tem o polinômio retrogenótipo, paragenótipo, neogenótipo e neobiótipo. Então, a ideia foi fazer na realidade, um crescendo, e a gente acha que isso tudo tem influência. O retrogenótipo qual é a herança que nós tivemos, por exemplo, na última vida. E aí você faz uma contraposição com aquela forma, ou aquela paraforma, aquele paravisual que você, ou eu, qualquer pessoa, se apresenta extrafisicamente. Então, pode ser que essa apresentação extrafísica tenha muito da última vida. Então, a pessoa aparece, às vezes, mais remoçada, mas a base foi a última vida. E, quando ela vai ganhar essa nova carga genética, desse neogenótipo, isso tudo vai influenciar na constituição desse novo biotipo, desse novo biótipo. Eu não sei, mas já vi o professor Valdo falar, e nas pesquisas que eu faço de macrosoma, se, por exemplo, a pessoa saiu bem numa vida, ela foi completista, teve lá um retrocomplexo, aquilo vai dar muita força para ela. Então, pode ser inteligente ela fixar aquela forma na paragenética, ela se apresentar assim, para que na próxima vida, na constituição do macrosoma, isso tudo ajude, auxilie, porque ela se sente bem com aquela forma. As pessoas, ao, vamos dizer assim, se depararem, encontrarem essa personalidade, se lembrar um pouco, pelo menos, a personalidade do passado, isso tudo vai reafirmar. Então, eu não sei se a constituição do macrosoma não passa por aí, pelo menos uma forma extrafísica mais positiva, mais cosmoética, como sendo aquela com a qual a pessoa se saiu melhor, sabe? Em termos assim das vidas mais recentes. Então, eu sempre faço esse cotejo do biotipo que a pessoa tem atualmente, podendo ser ou demonstrar o último corpo, outras vidas, alguma constituição que ela teve, pelo menos no passado mais recente. Mas pode acontecer também de não ter relação. Acho que até a maioria, né? A maioria das outro. vezes, em função da influência genética ser muito forte, é muito difícil a gente afirmar isso. Da mesma maneira, querer estabelecer pesquisa retrocognitiva com base na aparência, né? Muito, vamos dizer assim, é um terreno muito movediço, né? Não dá para você afirmar isso. Às vezes coincide, lembra, tem relação, mas, de modo geral, pouco que eu já pesquisei nesse assunto, a maioria não tem relação, não. Pedro, na página 10, na trinomiologia, na penúltima linha, o trinômio megatrafor, materpensene, megafoco. Você poderia falar assim, como que você fez para identificar, no teu caso,
esse trinômio e que tipo de análise você fez assim a respeito de você mesmo para chegar nessa verpon, assim, digamos, ao seu respeito. E se você percebeu também algum tipo de mudança ao longo da vida relacionado a isso. Em termos de mudança, sem dúvida. Por exemplo, quando eu comecei lá em Brasília, o processo do próprio Greenvex eu era muito fechado, muito, vamos dizer assim, introspectivo, mais observador e assim por diante, nesse sentido. Então, eu procurei ver logo de cara, eu sempre falo isso nos cursos que eu dou, que uma coisa que para mim é muito terapêutica é o processo de docência, por causa justamente dessa tendência de ser mais retraído. Então, para mim, um dos motivos que eu estou procurando escrever muito os verbetes é não só o fato de deixar as coisas escritas, mas também esse exercício de estar o tempo todo se expondo, se apresentando para você fixar essa neotendência, vamos dizer assim. E aí, dentro disso, como eu procurei sempre priorizar onde eu pude, lá em Brasília a gente tinha muita oportunidade, porque tinham poucos voluntários, essa condição da docência, a condição de dar aula, e até certo ponto de liderança que se impunha naquele momento, eu conjuminei isso com a condição da medicina. Então, isso me ajudou a desenvolver algum nível de inteligência assistencial, que é o que eu procurei fixar mais nesse corpo, nesse Mater Pensene, vamos dizer, atual, pelo menos mais atualizado. Como eu tinha muita facilidade, e pude, até essa facilidade que me deu condições de levar o Instituto, junto com o curso de medicina e a residência, as próprias itinerâncias, isso tudo me ajudou a ter esse foco, o foco justamente de tentar ser uma personalidade mais acessível em termos de assistência, e aí vem a condição do AVA e reforçou mais esse papel, então procurei manter esse mega foco. Então essa facilidade deve justamente advir de já ter sido médico, mexido com medicina em vidas passadas. Mas eu acho que nesse último quesito ainda de mega foco, ainda não está o ideal, ainda me acho um pouco, vamos dizer assim, desorganizado em termos de produtividade, em termos de poder render mais com tudo aquilo que eu recebi. Se eu considerar todo o tempo que eu já tenho de conscienciologia, já era para estar um pouco melhor, mas eu estou tentando, vamos dizer, recuperar essa condição. Então, você veja, no caso dos inversores, o que eu vejo que às vezes falta mais é justamente esse mega foco logo no início da vida, procurar fixar determinada situação, determinada posição e não tergiversar muito desse foco, dessa ideia, dessa especialidade. E mesmo na INVEX, a pessoa pode abrir, expandir e estudar uma série de outras condições. É você fazer da especialidade um processo de, vamos dizer assim, de atacadismo, né? Eu sempre lembro do projeciologia, que é uma especialidade, mas ali você encontra, né, de tudo, relação com a medicina, relação com as drogas, processo de parafisiologia, de técnicas, enfim. Então, é a especialidade junto com essa abordagem mais cosmofisiológica, mais universalista. E que eu reconheço que é difícil porque há uma tendência da gente se dispersar e não produzir muito, a gente acaba ficando na superficialidade. Então, como eu comentei antes, acho que ali com a mim, tem que tentar marcar presença a partir da escrita. Foi isso, pelo menos, foi o que mais me faltou. Se eu pudesse voltar, eu teria tentado escrever mais das experiências que eu tive de modo geral, né? Mas a gente está recuperando isso aí. Uma coisa que eu queria falar para vocês sobre o problema de forma muito sério de expressão é que nessa anedota do japonês tem 2 verbos que se repetem e 2 nomes plurais que se repetem. Entende? A pessoa lê, ela não percebe isso. Então, veja, catar o chefe, depois catar a nota. São 2 catar. Agora, depois tem pegar o carona e os homens pegaram, ou pegaram. Agora, os homens, tem acertar os homens e os homens pegaram. Vocês estão entendendo como é que até dentro disso o processo fica complexo. A hora que coloca, o verbo desaparece, a expressão desaparece, o substantivo, o nome próprio, tudo some. Isso é impressionante. Em matéria de fonética, entende?
Quem leu aí pensa que tudo é diferente. Não é. Tem 3 aí repetidos. Vocês pegaram a nota e saíram correndo, né? Já está na hora agora, não é isso? Pedro, você fala aqui 2 vezes no verbete sobre pele. Você fala no binômio pele-energia, na binomiologia, e você fala na megapensenologia, psicossoma, segunda pele. Você pode contextualizar essa questão da pele dentro do verbete do palimpsesto? Sim, a ideia é que na megapensenologia foi... segunda pele, se não me engano, é o nome até de uma camisa, né, de uma coisa que põe para frio, né? De uma vestimenta, né? Então, na realidade, o soma é uma vestimenta. E a pele é aquilo que aparece mais, é o considerado maior órgão do corpo. Então, a gente fez esse trocadilho com a condição do psicossoma, porque ele é o que está, vamos dizer assim, mais adstrito, mais próximo da pele. Ele ajuda na formação dessa fronteira, desse limite. E tem uma relação óbvia, intrínseca, muito próxima com o holochakra também, que é justamente quem faz essa união. Por isso a gente colocou esse binômio. Então, pele é onde as doenças normalmente às vezes aparecem, aquilo que a gente estava comentando ali do empuxo, né? Aquilo tudo, a tendência das doenças é acabar aparecendo na pele, ou pelo menos a pele ela mostra o grau de saúde ou o grau de doença de uma determinada personalidade. Se essa personalidade tem qualquer doença crônica, fatalmente a pele dela vai ser diferente, e muitas vezes isso é até utilizado como elemento ou fator patognomônico, né? Então, a partir disso, do estudo da pele, ou pelo menos dessa anamnese, dessa ectoscopia, a gente pode inferir o processo energético e consciencial que está por trás ali. Foi essa a ideia. Pedro, muito bem. Nós agora esperamos os próximos 200 verbetes, tá certo? Obrigado. Os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 82 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 17 perguntas online. Os recados de hoje são da Isabel sobre a mostra Hércules Galó, a Bárbara sobre o curso Energometria e o Amin sobre o curso Acoplamentário. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nosso convite para o teletertuliano e para o tertuliano tornar-se aí um mantenedor da enciclopédia da Conscienciologia. Existem várias formas para fazer isso. Uma delas é através de doação. Fazer uma doação pontual de qualquer valor e de uma forma muito simples, muito fácil. Outra é uma empresa patrocinadora. Pode ser um patrocínio por 6 meses ou por 1 ano, patrocina as transmissões da tertúlia, a manutenção do tertuliário. E outra é o associado do programa Amigo Enciclopédia por 12 meses. É um pagamento mensal ou um pagamento pontual para a associação anual. Então, todas essas formas são muito fáceis de pagar, dinheiro, cheque, cartão, depósito em conta, transferência, é muito fácil. Basta ligar na recepção do CAEC, no 45 35 25 26 52, deixar o teu nome, teus dados, que nós entraremos em contato para facilitar todo esse processo de uma doação, de uma associação, empresa patrocinadora, ou como um associado pessoa física. Nós agradecemos. Queremos lembrar a todos que a amostra do Hércules Galó foi prorrogada para mais 1 mês. Então, até o dia 13 de junho, na holoteca, todos poderão estar, né, participando e levando pessoas que chegam em Foz. Nós ficamos sabendo que tiveram pessoas que vieram a Foz e que tiveram vontade de ver a amostra e achavam que ela já tinha terminado, como está no catálogo. Mas a pedido ela foi prorrogada para até dia 13 de junho. Então, vocês todos podem estar voltando a visitar a amostra ou levar outras pessoas que queiram visitar. Obrigada. Boa tarde a todos. A CIP gostaria de convidá-los para o curso Energometria. O curso ocorrerá nos dias 26 e 27 de maio, sábado e domingo.
e tem como principal foco identificar o perfil parapsíquico de cada um. O curso será dado pelo professor Mário Oliveira e pelo professor Marconi Maia. E os interessados podem procurar o CAEC pelo telefone 3525-2652 ou no e-mail caec@caec.org. O curso é sem pré-requisito. Obrigada. Boa tarde a todos. O próximo acoplamentário vai acontecer sexta-feira, dia 18, depois de amanhã, e vai até o dia 20. O tema desse acoplamentário é autoconsciencioterapia. Os EPICONs vão ser Marina Tomás, Félix Wong e Luiz Gonçalves. E também vai ter uma dinâmica com consciencioterapeutas no sábado. Então, quem tiver interesse no tema autoconsciencioterapia, pode procurar a recepção do CAEC. E nos dias 1, 2 e 3 de junho, nós vamos ter um acoplamentário especial com o tema dupla evolutiva. Os EPICONs vão ser Mário Oliveira e Adriana Lopes. Esse acoplamentário, ele é um acoplamentário extra e vão ser somente 10 duplas que poderão participar. Só vai poder participar a dupla, né, evolutiva. Então, são no total 20 alunos, 10 duplas. Então, quem tiver interesse deve procurar rapidamente a recepção do CAEC, porque as vagas vão se esgotar rapidamente. Então, basta procurar a recepção, o telefone é 45 3525 2652. Obrigado. E para amanhã o verbete eleito é o empreendimento sustentável, a especialidade intrafisicologia, de autoria do professor Ricardo Corrêa. Obrigado pela sua presença e até amanhã.